estás comigo, eu estou com você. Você pode repetir isso, que Ele está com você? Tu estás comigo, eu estou contigo. Tu estás comigo, e tu estás comigo. Você precisa dizer essa frase até ela se tornar uma verdade para você. Não importa o que você está vivendo, desfrutando nesse tempo e nessa estação, o Senhor está contigo. Ele não nos deixa só. Oh, aleluia! Aonde quer que nós vá, qualquer lugar, ali Ele está. Não há nenhum lugar onde Ele não possa estar. O nosso coração. Senhor, meu Deus, tu me conheces antes mesmo que eu fale. Sondas os meus pensamentos, sabes tudo sobre mim. Ah, como eu te amo. Eu te amo, Senhor. Senhor, Senhor, meu Deus, tu me esquadrinhas. Meu Deus, tu me conheces antes mesmo que eu fale. Sondas os meus pensamentos, sabes tudo sobre mim. Ah, como eu te amo. Como eu te amo, Pai. Pai, muito obrigado por essa noite poderosa e gloriosa. Obrigado por essa certeza que nós não estamos sós. Obrigado, Pai, porque reconhecemos a pessoa do Espírito Santo que nos auxilia, nos ajuda, coopera conosco em tudo e em todo o tempo. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra que é viva e eficaz e agora mesmo está operando eficazmente no coração daquele que crê. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado porque Tua palavra é luz para a nossa vida, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque a Tua palavra é alimento, a Tua palavra é refrigério, a Tua palavra é alívio, é socorro, é fortaleza. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Ah, se não fosse o prazer nas Tuas palavras, eu já teria perecido nas minhas angústias. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos torna cada vez mais sábios que os mestres, mais prudentes do que os idosos. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é poder de Deus. Oh, aleluia! E a Tua palavra tem um poder de transformar toda e qualquer situação de maldição e bênção. Oh, aleluia! Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos foi entregue. Obrigado porque temos essa palavra. Obrigado porque nós podemos crer nessa palavra. Obrigado porque nós podemos proclamar essa palavra. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor Deus, porque temos acesso por meio dela ao Teu trono. Pai, muito obrigado, porque nós Te amamos. E porque nós Te amamos, nós podemos Te honrar. Obrigado, Pai, por tudo, em o nome de Jesus. Equipe de louvor, muito obrigado. Aleluia. Senta um pouquinho. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Diga assim: Deus é muito bom. E mesmo que você esteja passando por alguma situação não tão agradável, não tão boa, Ele continua o mesmo, Ele continua bom. E é bom nós termos essa convicção da bondade dEle. E também
da vontade dele para a nossa vida. A vontade de se manifestar em bondade, em tudo e em todo tempo. Deus não muda. Ele é imutável, é uma das características de Deus. Nele não há variação alguma. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, estamos aqui nesse encargo, nessa noite, de compartilhar algo da parte de Deus e o que o Senhor trouxe no meu coração há muito tempo atrás, mas não era tempo de compartilhar ainda. E hoje foi liberado da parte de Deus algo que Ele me ensinou e ensina todos os dias, sobre o poder da honra. Diga assim: o poder da honra. Diz um escritor aí, Mark Hanks, colocou no livro dele, que uma pessoa do exército dos Estados Unidos falou que há duas coisas piores do que a morte. E uma delas é perder a honra. Então, amados, a honra é um princípio divino que nós precisamos aprender. E não só aprender, depois de aprendido, a praticar. Porque não basta apenas conhecer sobre honra. Precisamos praticar a honra. E nela, ou seja, na prática da honra ou na ausência da prática, vai produzir um resultado. E o que mais nos chama a atenção, como me chamou a atenção, foi que eu honrando ou não, eu vou colher de um resultado. E sabe, todas as vezes que nós nos levantamos para andar em honra, ou praticar a honra para alguém, nós somos instigados por pessoas que estão por perto para não praticar aquilo. E certa vez lá atrás, quando eu quis honrar um homem de Deus, e eu estava na dúvida se fazia ou não, se honrava ou não, se praticava ou não, aquilo que o Espírito Santo estava me instruindo a fazer, compartilhei com aquela pessoa: eu estou querendo fazer, mas sinceramente eu estou preocupada com o que vão falar. E ele disse a mim: você fazendo ou não, vão continuar falando. E se você fizer, tem um resultado da parte de Deus. Se não fizer, esse resultado virá não da parte de Deus, será natural e humano. E aquilo me despertou a procurar, a aprender e a viver uma vida na prática da honra. Porque nela há um poder. E a prática dela gera uma recompensa. Amém? E é bom esse tema porque traz a total responsabilidade para cada um de nós. Não é o seu vizinho, não é o seu cônjuge, não é a sua mãe, o seu pai, o seu filho, você e eu. Nós precisamos decidir, aprender e praticar sobre a honra. E cada um, assim como a salvação, desfrutará daquilo que foi praticado. E por que vocês estão olhando com um olhar tão para mim, assim, nos olhos assim? A mesma unção que repousa sobre a Ana Fábia repousa sobre mim. Fazer o quê, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns conceitos sobre a honra. E nós podemos trazer o que é honra, por definição. É tratar com consideração. É respeitar imensamente. É considerar altamente. É tratar com deferência e cortesia. Não é indiferença, não. É deferência. Tratar como valioso e precioso. É estimar com máxima dignidade. A grande consideração que essa definição de honra traz é exatamente se esforçar para colocar o outro em primeiro lugar. Sabia que se nós nos esforçássemos sempre para colocar o outro em uma melhor posição do que a nossa, não haveria competição em nosso meio? E eu não digo que está acontecendo aqui, deve acontecer nas igrejas do Sul, aqui não, mas essa prática e essa certeza do coração
de que eu preciso evidenciar a vida do outro, eu preciso colocar o outro à frente, fará com que eu viva uma vida tranquila, porque cada um tem o seu lugar dentro do corpo de Cristo. Aleluia. A honra, ela vai além de respeitar e considerar. Ela não fica na esfera das palavras, mas envolve uma atitude correta, ou seja, de todo o coração. E ontem nós estávamos aqui na reunião aí das experiências ministeriais e o pastor Agnaldo trouxe um exemplo, uma história que ele criou para exemplificar melhor, né? E ele disse que um irmão ansiava pelo púlpito, desejava esse lugar. O precioso era o alvo dele. E ele foi chamado pelo pastor, e quando ele foi chamado, ele gerou no coração e disse: é agora, é a minha vez. E a convocação do pastor não era para pregar, era para chegar alguns minutos antes do culto começar, para arrumar as cadeiras e deixar bem alinhadinha. E ali ele recebeu aquela instrução, aquela convocação, ele passou a praticar, porém, por dentro ele murmurava. Ou seja, ele obedecia à instrução, mas não fazia de todo o coração. Todas as vezes, segundo a história do pastor, todas as vezes que se chegava à igreja, estava tudo bem alinhado, menos o coração do irmão. Então, amados, respeito vai além de palavras. É uma obediência aliado a uma atitude de todo o coração. Tratar com deferência e cortesia é quando escolhemos o interesse do outro acima do meu. Já viu aquela coisa quando vai sair algumas pessoas para lanchar? Aí não, eu pago a conta, e aquela disputa. Quem não gosta de pagar a conta, bota logo a mão no bolso, fica tranquilo, nem entra na briga, né? Mas esse desejo de ser cortês, de fazer com que o outro seja beneficiado, isso é uma vida de honra. E quando nós falamos em honra, é natural nós pensarmos em patentes, em pessoas investidas de autoridade, pessoas que são destaques e elas precisam ser honradas, pessoas que são investidas de cargos, grandes nomes. Isso não é problema algum, mas quando a Bíblia trata de honra, ela trata para com todos. Não existe uma hierarquia segundo Deus. Você honra esse, mas não honra esse. Ele diz na palavra que nós precisamos sim, né, ter, como também as nossas autoridades, elas devem ser respeitadas, devem ser honradas, tem esse registro. Mas quando fala-se de nós colocarmos o interesse do outro acima do nosso, é para com o nosso irmão, para com o nosso amigo. Amém, amados? Então, tratar como valioso e precioso, a honra nos faz tratar como valiosas e preciosas todas as pessoas. Não apenas algumas pessoas. Todas as pessoas são valiosas. Por quê? Porque Deus enviou Jesus para morrer por todas. Não foi para por um grupo de pessoas seleto. Então, se diante dos olhos de Deus todos são valiosos, todos têm um grande valor, porque eu e você está estimando o valor de um e de outro. Eu estou estipulando um que vale mais e um que vale menos. Será que eu estou ligado apenas ao externo, ao que ele faz, ou o que ele ocupa, ou o que ele tem? Ou eu estou ligado, segundo a visão de Deus, ao que ele é? Pensa aí. Vou pausar aqui para você ir degustando. Aleluia. Estimar com máxima dignidade. Esse é o tipo de honra que Deus nos alcançou, nos tornando dignos do sangue de Jesus. Nós não éramos dignos de sermos feitos filhos de Deus, mas por causa de Jesus e por causa da grande estima da parte de Deus, passando a crer em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Foi aberta uma possibilidade para um povo que não havia possibilidade. Só a graça e a misericórdia de Deus. Então,
A honra do tipo de Deus, ela sempre envolverá investimento. Sempre custará algo de nós. E eu não estou falando só de dinheiro. Custará o nosso tempo, custará a nossa oração, custará a nossa palavra, custará a nossa amizade, a nossa parceria e também, quando necessário for, o seu dinheiro e o meu dinheiro. Sempre custará algo de nós. Mas deixa eu te dizer, a cada atitude de honra que nós praticamos, nela há uma recompensa. Nela há uma recompensa divina, por estarmos praticando um princípio divino. Não é à toa que um dos mandamentos tem lá: honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão os teus dias na terra. Há uma recompensa para quem honra pai e mãe, dias alongados, muitos dias. Eis o motivo de muitos jovens hoje estarem tendo a sua vida ceifada, porque pararam de honrar o pai e a mãe, pararam de respeitar, pararam de ter uma atitude de todo o coração para fazer o que o pai orienta a fazer. E nós, conhecedores da palavra, nós não podemos sermos negligentes com essa prática da honra. E nós podemos fazer de uma forma tão simples, porque se praticarmos todos os dias, diário e continuamente, a honra vai fazer parte da nossa vida. E o reino de Deus, a Bíblia fala, que é como uma semente. Aquilo que plantar, certamente colherás. Se eu estou plantando honra na tua vida, o que é que eu vou colher, meu irmão? Mas se eu só planto crítica, se eu só planto indiferença contigo, certamente eu irei colher, e a colheita sempre vai ser maior do que a plantação. Precisamos estar atentos quais são as sementes que nós estamos semeando todos os dias. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de semear. E eu volto a dizer, não estou falando só de dinheiro. Todos os dias você tem a oportunidade de semear oração na vida de alguém. Todos os dias você tem a condição de mandar uma mensagem para alguém, fazer um convite para alguém e permitir que Deus dê o crescimento. Você semeia, o outro pode até regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Se não for Deus dando crescimento, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, segundo Paulo. E eu creio assim também. Não adianta você se encher da sua própria honra. Você querer se honrar, não funciona. Não pense além de si mesmo, além do que convém. Não pense não. Seja só você mesmo e pronto. Não queira andar como um pombo assim, com o peito estufado, dizendo, sou eu. Não é você não. O irmão Smith, em um dos livros dele, diz que nós precisamos entender e reconhecer que em Deus nós somos extraordinários. Mas sem Ele, vivendo por si só, nada somos. Porque tudo está nele. O poder está nele, a unção está nele, a palavra é dele, o Espírito Santo é dele. Aleluia. Então, o próprio Jesus, ele provou dessa condição de honra. Quantos sabem que Jesus, ele fazia maravilhas, e a Bíblia fala, ao entrar em aldeias, em cidades pequenas, em vilarejos, ele fazia milagres, prodígios, maravilha, ensinava, curava, libertava. E tem um dos textos que diz assim, a fama dele, ou a fama de Jesus, corria por toda parte. Mas um dia ele chegou na própria cidade, na cidade de Nazaré. E porque as pessoas não honravam como filho de Deus, eles olhavam e diziam, isso é Jesus, filho de Zezinho da macinaria, filho de Maria, tem um bocado de irmão. Tratava como comum aquilo que era divino. E Jesus ali fez poucos milagres, não porque ele não queria, mas o impedimento do milagre se apresentou, que foi desonra, ausência de honra. E eu vou te dizer, amados, quando eu estava estudando sobre isso, eu disse, meu Deus do céu, quantos milagres na minha vida já deixou de se manifestar da parte de Deus, porque eu não honrei como Deus nessa área.
Porque é fácil nós jogarmos a bola para o outro, a culpa para o outro. Isso vem lá desde Adão, essa transferência de culpa. Foi fulano, foi ciclano, foi o pastor. Porque o pastor não fala comigo, depois que comprou esse terno branco, nem fala comigo. Depois que foi para Brasília, para São Paulo, viveu inédito, nem dá mais atenção. Aí depois, não, é porque o diácono, eu falei, passei ali, o diácono nem me recebeu direito. E assim vai transferindo a culpa para uma outra pessoa, onde a culpa é minha e sua. Onde nós precisamos ajustar o nosso coração com Deus. Nós precisamos trazê-lo para o local. Na verdade, nós precisamos ir até esse local, que ele não vai mudar, ele está lá no trono. Nós precisamos nos posicionar corretamente diante de Deus, para que a manifestação dele seja liberada e não impedida. Aleluia! Temos muitas coisas da parte de Deus, grandes e maravilhosas para se manifestar nesses últimos dias. Assim eu creio, para a minha vida, para a vida de toda a igreja, para a vida da instituição. Mas eu preciso estar nesse lugar de honra, de respeito, de uma consideração máxima para com Deus. Eu não preciso nem devo estar selecionando versículos para adaptar a minha vida. Eu preciso pegar a minha vida e expor esses versículos e melhorar a minha vida, ajustar a minha vida, corrigir a minha vida. Porque é fácil sempre, porque Deus, né? Deus está olhando para uns, para outros não. Essa banda de cá é mais santa, essa outra aqui é mais ou menos. Já disseram aqui que aqui é os pastores mais magros, outro aqui é o pastor mais... Não, está tudo misturado, viu? Não leve em consideração isso não. Então, abra por favor lá em Marcos capítulo 6. Para a gente ver esse registro. Aleluia. Vou chegar lá. Marcos 6. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Verso 5 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então o próprio Jesus ficou admirado. Meu Deus do céu, que povo incrédulo. Eu estou querendo fazer o que o meu pai mandou fazer, o que eu já fiz lá em Queimada, já fiz lá em Lagoa Seca, já fiz... Mas aqui eu cheguei e nada posso fazer porque eles não estão acreditando. Eles estão recebendo como de homens, onde era para receber como de Deus. E mesmo ele tendo ouvido o ensino de Jesus e se admirava com tamanha sabedoria, eles pegaram isso e canalizaram para a naturalidade. É o filho de José, o filho de Maria, é os irmãos dele que ficam aqui, um trabalha ali, as irmãs por ali, é tudo comum. E eu vou te dizer, amados, nós não fomos chamados para olhar o comum. Nós fomos chamados para colocar os olhos no sobrenatural. A nossa fé é sobrenatural, a nossa salvação é sobrenatural. O meu e o teu respirar é sobrenatural. Porque o respirar natural dura um tempo. Quando chegar um tempo que até vai ter que desligar, está gastando muita energia, muito oxigênio, desliga, aí não tem mais jeito não, morre. Dá uma morridinha, como diz o pastor Pedro. O respirar natural, mas nós respirando de forma sobrenatural. Nós precisamos honrar e reconhecer a Deus nos mínimos detalhes na nossa vida. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos preservado, Ele tem nos zelado, tem nos protegido, tem nos provido. E por que é que às vezes nós achamos que somos nós mesmos que estamos fazendo tudo isso? Precisamos honrá-lo, ter uma consideração máxima, um respeito enorme. Uma cultura de honra afetará a nossa capacidade de receber a revelação divina. Porque a unção
que nós honramos, é dela que nós vamos receber. Se eu honro a unção, eu recebo. Por que é que às vezes a gente não consegue receber? Porque a gente não está honrando aquilo que está aqui, trazendo uma palavra da parte de Deus. Porque a gente às vezes vai ouvir uma mensagem e diz, isso é natural, porque isso em São Paulo é assim, no Ceará é assim, na Paraíba é assim, e começa a naturalizar as coisas. E Deus falando de várias formas e de várias maneiras para nos alcançar, e nós trazendo sempre para o natural. A honra é sobrenatural. O nosso posicionamento é sobrenatural. A salvação em massa que está para se manifestar aqui nessa igreja é sobrenatural. Ações evangelísticas que ainda não nasceram no coração humano, mas já está na agenda de Deus para se manifestar e fluir nessa igreja, é sobrenatural. A prosperidade que está para manifestar na vida dos nossos irmãos é sobrenatural. Aleluia. E a honra é um princípio que você deve praticar em todo o tempo. A gente pode, e até eu brinquei com os meninos do trânsito agora hoje, porque me reclamaram que eu estava passando rápido demais. Aí eu me corrigi. Aí quando eu passei hoje, não tinha ninguém na guarita, eu fiquei parado lá, atrapalhando o trânsito. Algum guarda vai aparecer, né? Aí disse, pode passar. Eu disse, passo não. Pode vir, eu disse, vou não. Por quê? Você tem que vir me receber. Você não estava reclamando, que eu não estava... Mas eles vieram, se divertiu, eu disse, eu estou brincando. Eu quero honrar a vida de vocês, que vocês estão aqui no trânsito. Porque a gente às vezes passa e nem percebe. Teve uma irmã nossa, que muitos anos atrás a gente convidou ela para trabalhar no trânsito. Já fazia um ano que ela estava na igreja. Quando a gente convidou para trabalhar na equipe do trânsito, sabe o que ela disse? E tem essa equipe aqui, é? Eu disse, meu Deus do céu, quanta honra essa irmã já depositou na vida dos irmãos do trânsito. Você vai saber, ou você vai lembrar, e eu vou lembrar também, que existe uma equipe de colaboradores na igreja, deixando tudo alinhado e arrumado, quando você chegar no banheiro e estiver sujo. E você vai dizer, cadê o povo da limpeza dessa igreja? Os meus dízimos estão servindo para quê? Com toda a ousadia e com toda intrepidez. Não vai procurar nem saber o que aconteceu para que o banheiro estivesse naquela situação. Ou apresentar-se com uma solução e depois procurar saber, que ainda é melhor. É forte, né, irmão? Mas ele falou primeiro comigo, viu? Então eu vou compartilhar com você a dor que eu recebi, para você sentir também. Amém? Uma cultura de honra nos levará a um outro nível. Eu não vou precisar ou depender de um afago de um diácono. Sabia que diácono também é gente? Sabia que diácono também passa por problema? E justamente no dia que ele está escalado, está passando por uma situação terrível. Eu já contei e vou contar de novo. O maior ensinamento que eu tive em corrigir uma pessoa foi quando eu fui corrigir um diácono que chegou atrasado. Eu disse, meu amigo, você chegou atrasado, você não sabe, tem que chegar aqui meia hora antes, você vai chegando 10 minutos depois. Aí eu disse, não, pastor, é porque... Não era pastor não. Eu disse, não, irmão, é porque eu estava com a minha menina no hospital até agora. Mas eu consegui... Ela conseguiu ter alta, eu trouxe, deixei ela em casa, aos cuidados da mãe, e vim cumprir a minha escala. Eita, que coisa boa, rapaz. Eu pedi tanto perdão a esse irmão, e eu aprendi a nunca mais trazer peso para as pessoas, porque eu disse a ele, você não era nem para estar aqui, de fato, com a situação que estava vivendo. Mas quantas vezes a gente passa por uma porta dessa, e não recebe o cumprimento que queria ou desejaria, e você sai fazendo uma autodefinição daquele irmão ou daquela irmã. Porque se você está cheio de Deus e cheio da palavra e cheio de honra para compartilhar, você vai buscar Ele, você vai motivar Ele. E isso mesmo, irmão, bom trabalho, bom serviço, ótimo culto aí nesse serviço, sirva com alegria, sirva com excelência, o nosso Deus merece. Porque no outro domingo pode ser você que esteja na porta. E você vai querer alguém te estimulando. Aleluia. É fácil chegar e dizer assim, não sei para que o pastor inventou isso. Mas se você for saber dele, que é melhor do que você comentar nos corredores da igreja, é perguntar a ele, pastor, por que o senhor inventou isso? É porque às vezes a pessoa não tem coragem de dizer, né? Pastor, por que o senhor inventou essa reunião? Por que o senhor inventou esse culto agora? Por que inventou esse movimento? Ele vai ter uma razão para isso. Ele vai te esclarecer. E aí a gente aprende que quando se vem uma decisão,
uma decisão é tomada por uma equipe de liderança, você precisa obedecer. Mas não obedeça de qualquer jeito, não. Envolva o teu coração, para que você não entre em prejuízo, porque quando nós não envolvemos o nosso coração naquilo que nós fazemos, nós estamos entrando em prejuízo. Nós estamos impedindo o agir de Deus na nossa vida. Ou você acha que Deus vai criar a gente errado? Não acontece isso não. Vamos dar um exemplo. Se eu por acaso eu arengar com minha morena aqui, e depois eu vou fazer orações longas, jejuns, sem estar de bem com ela, a própria Bíblia diz: serão impedidas as suas orações. Esteja bem com ela, honre a vida dela como sua esposa, e o Senhor vai dizer: rapaz, cuide dela, porque você é filho, mas ela é filha também. Você é meu filho, né? Você quer falar comigo, tá bem, mas ela é a minha filha também. Então eu digo assim: homens, esteja bem com sua esposa. Mulheres, não provoque seu marido. Respeite, para viver uma vida santa. Vive uma vida boa. É possível. Nós vivemos uma vida na prática da honra. Não vá fazer essa prática da honra buscando o seu próprio interesse, não, que você está indo de encontro à palavra. E a palavra nos mostra vários exemplos, que tem o grupo dos interesseiros e tem o grupo dos interessados. Jesus, ele estava interessado e está na minha vida e na sua vida. Mas alguns estavam andando com Jesus interessados no pão que ele estava distribuindo. E Jesus sabia: esses só me acompanham para desfrutar do banquete. Não queria nada com Jesus. Jesus continuou a jornada dele. Nada o impediu. Mas veja, existia um grupo que de fato e de direito estava com o coração ligado a Cristo, vivendo o propósito, vivendo dentro daquela visão. Mas outros estavam interessados nos benefícios, né? Sentar na primeira fila, olha que benefício. Tem muitos que concorrem para isso. O problema é, o detalhe é sentar, ou na primeira ou na outra não é sentar. E se não der para sentar, fica em pé. Quando a igreja está cheia, o pessoal pergunta: e aí, vai ter lugar? Qualquer coisa eu falo com um carequinho lá na frente para ele dar o lugar. Eu disse: não, com ele não. E eu só posso dar o meu? Mas eu dou o meu, eu dou o dele, para você sentar. Uma estima exacerbada por algumas coisas que não vale a pena, são naturais, são passageiras. Mas nós precisamos honrar a Deus, que é eterno, que produz frutos eternos e motivos eternos de alegria. Nós não seremos decepcionados em honrar a Deus. Nós não seremos envergonhados em se manter ligado a Ele. Oh, aleluia! Existe um poder da parte de Deus que nos faz ser mais do que nós jamais poderíamos ser se fosse por nós mesmos. É o poder da graça. A graça em operação em nossa vida vai nos colocar em um movimento que jamais nós poderíamos chegar. Aleluia! Você está recebendo, amado? Eu espero que sim. Aleluia! Uma semente de honra destrava o sobrenatural. E nós podemos assim, eu sei que você já ouviu, mas que tal você contar a sua própria história? Você já deve ter ouvido pessoas que tiveram uma prática de uma honra, uma semente de honra, e aqui eu falo uma semente financeira mesmo. Vários ministérios, na escola de ministros a gente escuta muito ensinos e testemunhos, e tantos outros ministérios a gente já ouviu, de fazerem alguma semeadura promovida pelo princípio da honra, e coisas maravilhosas serem destravadas. Veja bem, você não precisa, eu não estou trazendo um ensino aqui para você barganhar com Deus. Eu vou dar tanto e agora é tanto. Lá não é bolsa de valor não, que você faz investimento não. Eu vou dar tanto para o Senhor me dar tanto. Não, você faz por tudo que Ele é. Não é porque Ele faz não. Mesmo entendendo
que a sua prática promoverá e produzirá uma recompensa. O nosso serviço ao Senhor produz honra. Veja lá em João. Vamos para a Bíblia, porque você não ficar pensando que é só de mim mesmo. Vá. João 12, 26. Jesus diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então a decisão de servir a Cristo de todo o coração é nossa. A manifestação da honra é com o Pai. O próprio Jesus diz assim: aquele que me serve, segue-me. Ou seja, fará as mesmas coisas que eu estou fazendo. Vai praticar ou vai andar do mesmo modo que eu tenho andado, que eu tenho ensinado. Na mesma pisada, andando, seguindo, não apenas acompanhando. Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Está lá em Hebreus 6,10. Se nós desejamos que a honra de Deus venha sobre nós, precisamos servir. E é para servir de todo o coração. Outro dia nós fomos ensinados aqui pela irmã Penha sobre esse tema de todo o coração. É porque faz toda a diferença. Lembra do irmão que estava ali nas cadeiras na igreja? Quando as pessoas chegavam na igreja, aquilo que tinha sido requerido foi feito, estava realizado. As cadeiras estavam em ordem no lugar, mas o que não estava em ordem? O coração do irmão. Ele estava atrasando as coisas de Deus. Ele estava impedindo a manifestação do poder de Deus na vida dele, por causa de um coração desalinhado. E eu vou te dizer, é sério, meu irmão. Nós temos muitas escalas, temos muitos departamentos, mas se nós lembrarmos que em Atos dos Apóstolos diz que eles se reuniam todos os dias, de casa em casa e no templo. Era todos os dias, não era só no domingo de noite às 18 horas, não, era todos os dias. Existe tanta ocupação hoje natural na minha vida, na tua vida, que a gente fica selecionando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Eu não posso, se eu dedicar demais tempo à igreja, eu vou me perder. Será? Tudo com equilíbrio, tudo com sabedoria, com a instrução do Senhor. Mas entenda, o servir ao Senhor, ou o serviço ao Senhor, ele não é peso. Não é isso que está sugando a tua energia. Não é isso que está te deixando cansado. Na verdade, você está chegando cansado para servir. Onde era você estar animado para servir. Você está regozijando pelo privilégio de poder servir. Aleluia. Nós devemos promover esse ambiente de amor e honra, para que as pessoas sejam afetadas pela influência divina. Eu queria que você abrisse lá em Romanos capítulo 12, verso 10. Porque o amor, ele vem antes da honra. 12, 10. Romanos 12, 10. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aí tem vírgula. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Vou te dizer, será impossível você preferir o outro em honra se não for baseado no amor. Não vai. Você pode até maquiar por um tempo, por uns dias, mas vai cair essa máscara aí. Porque se nós estivermos baseados em amor, ou na vida de Deus, que é o próprio amor, será fácil para a gente honrar. Será fácil preferir os outros em honra. Não, meu irmão, é a sua vez. Que tal estar na fila da cantina, uma fila muito grande, e você ceder a vez para o outro? Mesmo que quando chegar lá, o lanche preferido que você queria não tem mais. Não, eu estou comendo um outro lanche, mas o meu irmão foi alcançado com aquele lanche que ele queria. Então o que vale é o meu irmão estar satisfeito. De repente você pode sair até da cantina, da fila da cantina, chutando o pau da barraca. Mas amigo, é imoral, o cara chega aqui para comer 1 hora na fila e não tem o que eu quero. Às vezes a gente age assim, isso é natural e humano. Mas glória a Deus pela vida de Deus em nós, em operação, nos colocando no movimento certo, para a gente se corrigir.
Aleluia. Se tiver a fila grande hoje lá, não resista não, vá, viu? E esteja pronto para dar o seu lugar. Mantenha-se em uma posição de humildade, pois a humildade precede a honra. E quando nós falamos de humildade, não é você vir aqui para a igreja com um sapato furado, uma condição bem precária, ligar a humildade à pobreza, não tem nada a ver. A humildade é uma condição de você se dobrar a ponto de obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Ser obediente, ser resiliente em algumas situações, desde que eu cumpra a vontade de Deus. Ser disposto a fazer acontecer o plano de Deus na minha vida e alcançar um propósito que Ele tem para a nossa vida. Essa humildade em ouvir e obedecer. E não fechar o coração com soberba, achar que sabe tudo. Não ter mais um coração ensinável. E esse negócio, esse papo aí, eu quero mesmo ver. Porque se eu falhar contigo amanhã com a falta de honra, meu irmão, me perdoe, mas me ajude. Porque nós somos falhos. Nós podemos cometer erros. Estamos numa trajetória, e estamos em treinamento, e nós estamos melhorando. Mas eu vou me esforçar para andar bem contigo. Viver uma vida baseada no amor fraternal e te preferindo em honra. Deus sabe quanto eu fiquei feliz, por exemplo, quando alguns irmãos foram ordenados nessa igreja. Mesmo sem ser ordenado, mesmo sem ser licenciado na época. Eu vi a vida do pastor Rodrigo, que naquela época estava próximo de mim, honrando a palavra de Deus, honrando a vida do pastor Isaías, que tinha assumido a igreja naquele tempo, vivendo o evangelho genuíno. E ele trabalhava comigo, eu dizia, vai dar para fazer uma hora extra? Eu disse, não posso não, eu tenho compromisso com a igreja, eu tenho que chegar em casa, me organizar para ir. Se eu fizer a hora extra, eu vou estar negligenciando aquilo que foi colocado em minhas mãos. E como me ensinou, e como me alegrei quando ele cresceu e vem crescendo. Sei que alguns nem estão vendo mais ele aqui, mas ele está fazendo um trabalho de fundamento extraordinário lá com os adolescentes. Depois nós veremos jovens que saíram dos adolescentes fundamentados na palavra, assim como outros líderes que nós não vemos aqui. O pessoal do departamento infantil, faz quanto tempo que você chegou lá na salinha lá e agradeceu a tia que toma conta da tua criança? Não só fica lá vendo a tua criança, mas ensinando a palavra, trazendo um enriquecimento para o coração dela, para que ela não se desvie mais na frente, trazendo um fundamento a ponto dela ter o prazer de vir à igreja. E nós, às vezes, reconhecemos o trabalho, às vezes é difícil, é árduo, mas não vai nem lá. As irmãs do DI são uma benção, mas deixa elas para lá. Uma vida de honra e uma cultura de honra, ela vai envolver principalmente o amor de Deus em evidência na nossa vida. O amor de Deus evidenciando para as pessoas. E eu vou te dizer, amados, a gente vai procurar viver uma vida de honra. E como eu lhe falei, algumas pessoas, elas irão confundir com bajulação. E a bajulação é muito perigoso. E eu vou te trazer, não um remédio, mas uma vacina, para que a gente nunca entre nisso. Porque a honra, ela nasce no nosso coração, para que o interesse do outro seja atendido. A bajulação nasce na nossa mente, em querer fazer o nosso interesse ser atendido. E para que o nosso interesse seja atendido, num caminho de bajulação, eu vou fazer o que for preciso e possível, para que o meu objetivo seja alcançado, para que o meu propósito seja alcançado. E eu vou te dizer, Deus abomina a bajulação. Deus não ama, nem honra, nem agrada-se com bajulação. Todas as vezes que você for fazer algo por alguém, você sonde o seu coração, porque Deus, como nós cantamos aqui, Ele já sondou, e já sabe qual é a tua intenção. Quer seja com oferta, quer seja com a palavra, quer seja com oração,
Eu já vi pessoas fazendo orações diante de algumas autoridades para impressionar e ser chamado a atenção. E dizer, meu Deus do céu, olha mesmo, que menino bacana, olha como é que ele ora. Mas Deus está vendo e sabendo o que está acontecendo naquele coração. Nós precisamos ter um coração puro, amado, como uma criança. E nós precisamos praticar o evangelho genuíno na nossa vida. E eu não quero trazer, eu passei o tempo todinho te falando aqui. Pratique a honra. Honre ao guarda de trânsito, honre ao varredor da sua rua, o lixeiro. Pessoas incomuns, pessoas comuns, na verdade, que aparentemente não vai te trazer nenhum benefício na tua caminhada. Mas que você precisa, nós precisamos desenvolver essa cultura da honra para com as pessoas. Uma pessoa que olha o carro, uma pessoa que te serve no supermercado, um jardineiro. Não é porque eu contratei e paguei que eu preciso machucar aquela pessoa. Ele está te servindo. Você entender que em todo tempo tem pessoas te servindo e você precisa estar pronto para servir outras pessoas. Muitas vezes nós socorremos pessoas, mas nós precisamos ter a certeza que aquele socorro que eu estou prestando àquela pessoa, certamente Deus usará uma outra pessoa para nos socorrer em outro tempo. Não virá daquela pessoa, mas uma disposição no nosso coração de sempre querer fazer o bem é que faz a diferença. Como diz lá em Gálatas, não se canse de fazer o bem. Faça o bem. Faça acontecer na vida das pessoas. A bajulação é temporária. Até que eu consiga, até que eu ocupe o cargo, até que eu ganhe isso, até que me façam isso. A bajulação é até que. A honra é duradoura, é permanente, é ainda que me falte, ainda que não funcione. Precisamos ter essa diferença. A bajulação é natural humana, a honra é sobrenatural e divina. A honra é motivada pelo amor e a bajulação é motivada pelo interesse próprio. E tem uma história na Bíblia que quando eu vi, depois eu tive a experiência de conviver com pessoas que viveram desse jeito, tiveram um comportamento parecido em um outro ministério, que ele está lá no livro de Esther. E eu não vou ler o texto todo, que são muitos textos, mas a história de Mordecai, de Esther, do rei. E Mordecai, que era primo de Esther, servia à porta do rei, do lado de fora. Tinha um outro rapaz chamado Amã, servia à presença do rei, do lado de dentro. Um tinha um distanciamento do rei, físico, mas o coração estava ligado ao rei. Amã estava à presença do rei, mas com o coração distante dele. E a história, você pode ler, eu te estimulo a ler todo o livro de Esther, é fenomenal. Chega a um ponto que foi baixado um decreto que as pessoas deveriam todos se curvarem diante de Amã. Só que quando Amã passava pela porta que Mordecai estava, Mordecai não se dobrava. E foram e falaram para ele, tem um judeu aí que não está se dobrando para você não. Como é? Vou falar com o rei. E Amã fala com o rei, baixa um outro decreto e diz, pronto, é para eliminar tudo que for de judeu, em todas as províncias, tudo, onde tiver um a gente vai. E eu vou te dizer, é uma reunião que foi feita, Amã com a esposa e seus conselheiros, perigosa. Mandaram Amã fazer uma forca. E certo dia, Esther, sabendo de toda a história que Mordecai falou, Esther promove um jantar, na verdade 2, e entre um e outro o rei foi dormir e não conseguiu. Por causa da insônia, ele mandou chamar os servos e trazer o livro de assuntos memoráveis do rei. E quando ele começou a ler aquele livro, teve uma história que o chamou a atenção, que 2 eunucos, servos do reino, estavam tramando matar o rei.
Mordecai ficou sabendo, anunciou e evitou essa tragédia. E quando ele leu isso, ele perguntou aos servos: meu Deus do céu, o que fizeram a esse rapaz que soube da história dessa trama contra a minha própria vida? O que fizeram? Ele disse: nada, não fizeram nada, não pode. Logo, Amã se apresentou e ele perguntou a Amã: o que você faria, Amã? Amã se viu, né, na presença do rei, era um conselheiro, um amigo. O que você faria se um homem servisse ao seu rei de todo o coração, honrando, a ponto de preservar a própria vida do rei? Aí Amã disse: eita, é comigo agora. Aí Amã disse: eu sou o pombo da história, é comigo. Eu recomendaria o senhor escolher o melhor cavalo, né? Procurasse vestes reais, enfeitasse tudo e, para completar a festa, montaria esse rapaz no cavalo e passearia na praça para que toda a cidade tomasse conhecimento que ele é um homem cheio de honra, cheio da honra do rei. Pois é. Então faça o seguinte, Amã, como você deu a ideia, você é um cabo bom, pega o cavalo, pega a roupa e chama Mordecai. Quem vai passear em cima é ele. E você vai puxar o burro, o cavalo. Olha bem. E ele chegou revoltado com essa situação. Mas aí tinha uma história, a história da forca, que ele fez para Mordecai. Mas por causa da atitude de desonra, porque ele sempre desejou o lugar do rei. Ele trabalhava por causa disso. Ele agia para tomar essa posição. Ele não agia para preservar a vida do rei. A forca, quem primeiro usou, foi ele. E depois, posteriormente, todos os seus filhos também foram enforcados. Eu testemunho a ler o livro de Esther e olhar por esse lado, não apenas aquela história da beleza da rainha, que a rainha Esther é bela, é formosa, tem tudo isso lá, e ela teve um papel muito importante, mas a fidelidade de Mordecai fez a diferença. Após esse episódio, Mordecai foi honrado e foi colocado junto ao rei de uma forma como superintendente da casa, como chefe da casa. Enquanto o outro também teve a sua recompensa da desonra, que foi ir para a forca. Ou seja, a desonra sempre nos levará para um lugar de morte. E nós precisamos estar atentos, amados, para não entrarmos nisso. Nós precisamos honrar, nós precisamos respeitar, nós precisamos ter uma consideração estimada, grande por pessoas. Nós precisamos ter como valiosas, assim como são para Deus. Mas nós não podemos tentar fazer todas as coisas em benefício próprio. Nós devemos nos posicionar corretamente. Nós precisamos ajustar o nosso coração. Eu queria chamar o grupo Louvor para cá. Eu sei que não é uma ministração muito animadora não, porque mexe com a nossa zona de conforto e mexe também com o tamanho da responsabilidade que nós devemos ter com a nossa própria vida e com a vida dos nossos irmãos. Mas é triste ver pessoas que na caminhada elas decidem apenas buscar o seu próprio interesse. Você deve buscar o seu interesse, mas não deve ser o único. Você tem outros interesses a serem alcançados. Aleluia. Diga assim: Deus é muito bom. E creia que esses dias, nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós vamos ter grandes manifestações da parte de Deus, em várias áreas. Na área de cura, na área de libertação. Nós vamos tomar conhecimento, quer seja da nossa igreja, quer seja de outros lugares, do agir de Deus. E nós precisamos estar conectados a Ele para desfrutar de uma forma plena. Porque você pode estar vendo um agir de Deus, um milagre se manifestando e se perguntando: não deveria ser eu o canal dessa bênção?
Porque não foi eu que orei para que ele fosse curado. Foi Helenildo que orou, ele foi curado. Mas quando eu oro, não é curado. Permitindo que a isca de Satanás chegue ao teu coração. Da inveja, da soberba, da falta de humildade, da falta de honra. A cultura da honra, ela deve crescer no nosso meio. Se eu tenho Isaías Tavares e Ana Fábia como os principais pastores da nossa igreja, nós devemos honrá-los. Não é questão de bajulação, é uma questão de honra. Se nós temos uma equipe ministerial, pastoral, precisamos honrá-los. Nós, pastores, precisamos honrar quando o outro estiver ministrando. E não dizer, fulano, se fosse eu era diferente. Com soberba no coração. A igreja, o corpo de Cristo, ela precisa estar com o coração aberto, honrando quem quer que seja convidado pelo pastor, que é quem faz a escala, para estar ministrando aqui, recebendo dele como de Deus. Se falar fora da palavra, você rejeita e depois procura corrigir o irmão. Mas falou dentro da palavra, recebe, acolhe com mansidão. Isso é humildade, meu irmão. Nós não sabemos tudo ainda, nem vamos saber nunca. Nós estamos aprendendo, melhorando, sendo aperfeiçoados por causa do amor de Deus em nós. Lembra? Se Deus, nós estivermos conectados a Ele, nós faremos coisas como Jesus fez e ainda outras maiores. Mas sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Quem somos sem Ele? Aleluia. Fica de pé. E a Bíblia fala lá em Provérbios que o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. A honra, ela deve partir de Deus, mas deve passar por nós para alcançar outras pessoas. Eu preciso ser, diga assim, eu preciso ser um canal de Deus para produzir honra. Eu preciso ser esse canal de Deus, que por ele vai passar honra e vai alcançar outras pessoas. Pessoas verão o amor de Deus por causa de uma honra que nós vamos destinar para aquela pessoa. Aleluia. Oh, aleluia. Nós honramos porque nós amamos. E é interessante que a Bíblia diz: ame aos seus inimigos, porque assim eu fiz com todos vocês, quando vocês eram os meus inimigos. Eu te amei primeiro. Não é uma questão de conveniência, se ele me amar, eu amo. Não é uma questão de decisão. Eu e você precisamos decidir. Mas eu não vou muito com a cara de fulano. Não vá não, vá com a sua. Deixa ele com a dele. Mas ame. Aleluia. Fecha os teus olhos. Eu queria que você aproveitasse essa melodia para você fazer uma oração sincera diante do nosso Deus, que é o meu Pai, que é o teu Pai, e que Ele sabe, porque Ele sonda os nossos corações, o que já tem dentro. E Ele sabe muito bem quando nós estamos andando em uma vida comum. E Ele sabe também quando nós precisamos melhorar nessa condição de honrar. Honrar as autoridades, honrar diversos segmentos da nossa vida. Pai, mãe. Aleluia. Então aproveite e ora.
todas as coisas.